Olá, sou o professor Luiz Roder. Opa! Firma. Retomando as gravações, estou reaprendendo aí. Meu nome é o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Hoje é dia de Sexta Sombria. E hoje eu vou falar da Leonarda Cianciulli, uma italiana. Muitos dizem que foi ela que foi a inspiração para o Sexta-feira 13/1, né? Que quando foram roteirizar a ideia do Sexta-feira 13 número 1, para quem não sabe, no Sexta-feira 13 número 1, o assassino não é o Jason, mas é a mãe dele. E é uma mãe extremamente protetora, né? Que o filho foi vítima de, de putz, que os monitores foram transar lá e largaram o Jason, que era um menino que tinha necessidades especiais, que acabou morrendo afogado, né? Então, diz a lenda, né? Alguns dizem que uma das ideias, uma das influências é a da Leonarda Cianciulli. A Leonarda Cianciulli, ela nasceu, então vamos lá na técnica e depois a gente vai no freestyle. Ela nasceu no dia 14 de abril de 1894 em Montella, na Itália, e ela faleceu dia 16 de outubro de 1970 em Pacioli, Itália, né? Ela fez 3 vítimas, tá? E ela fez isso, a história dela é muito doida, assim, porque ela é conhecida como a assassina do sabão e bolos. Isso, ela é aquela famosa moça que transformou as vítimas em bolo e sabão, né? O sabão parece que foi só a última vítima. Vamos entender a história da Leonarda Cianciulli e aí a gente vai amarrando a ideia do que é a história dela. Opa, tô sem o meu microfone aqui, peraí. Opa. Hello, hello, strangers in the night. We belong together, just look into my eyes. Então vamos lá. Testando 1, 2, 3. A Leonarda Cianciulli, ela tinha sérios problemas com a mãe dela, né? A mãe dela a tratava muito mal, diz que a mãe dela jogou uma maldição nela, né? Então parte dessa piração que vai surgir posteriormente, então a mãe dela batia muito nela, a tratava mal, ela tentou cometer suicídio várias vezes, né? Por sentir essa inadequação, por não sentir esse amor, né? Meio que um jeito de devolver a dor que ela sentia nessa relação com a mãe. E o que aconteceu? A mãe dela quis que ela casasse com um cara, arranjou um casamento que acabou não dando certo. E diz a lenda que a mãe dela jogou uma maldição nela, que ela nunca ia conseguir ter filhos e que os filhos dela iam morrer, que ela ia sofrer na vida. E foi por aí. Coincidentemente, quando a Leonarda casou e ela se mudou para uma cidade próxima ali de onde ela morava, houve um terremoto. Então a vida dela começou a meio que parecer que ia dar certo e houve um terremoto. A casa dela foi destruída, né? Aí eles se mudaram de novo. Ela acabou sendo presa em função de rolos do marido dela, que o marido dela era meio trambiqueiro, assim. E ela teve 14 filhos. Desses 14 filhos, 11 faleceram, né? Ela só ficou com 3 filhos vivos. A maioria deles ou foram abortos, né, espontâneos, ou morreram assim logo depois que nasceram. E quanto mais as coisas davam errado para ela, mais reforçava na mente dela, nessa mente conturbada que ela tinha, essa maldição que a mãe dela teria colocado nela. E ela ficou muito obcecada com isso. E aí ela foi
numa fortune teller, né, uma mulher que lia o futuro, e essa mulher falou para ela que ela só ia conseguir quebrar essa maldição se ela oferecesse vidas no lugar. Por quê? Porque o filho dela morreria em breve, o primogênito, dos poucos que sobreviveu. E ela ficou desesperada com isso. E logo na sequência o filho dela foi convocado para a guerra, né? Para se eu não me engano, a Segunda Guerra Mundial. E aí ela entrou num desespero, né? Ela começou, ela estava numa condição muito pobre, né? Porque o marido dela não arrumava emprego, ninguém confiava nele. Ela tinha esse passado de já ter estado presa em função dele, e ela começou a fazer bolo para vender e também começou a estudar a feitiçaria, magia, né? Como a gente pode colocar. E nesses estudos dela, ela começou a desenvolver, né? Então ela visitava esses leitores de sorte e tudo mais, mas ela começou a desenvolver um conceito dela lá de magia. E ela começou a atender várias pessoas. Então várias pessoas começaram a procurá-la como uma benzedeira, como uma mulher que tinha poderes místicos, que ajudava nessas questões de encantamentos. Ela começou a acreditar muito nisso. Do mesmo jeito que ela acreditou na maldição dela, ela começou a acreditar nessa prosperidade que ela teve em função dessa história da magia, né? Ela começou a se aprofundar muito mais nisso e chegou um momento que ela começou a viver só dessa história de ler futuro, de fazer. Era todo um lance próprio dela, assim, não tinha uma religião específica que ela seguia. Ela que meio que foi criando um sincretismo dela lá, misturado com coisas do cristianismo. Então ela achava que ela falava com a Virgem Maria, ela achava que ela tinha acesso aos espíritos, ela se comunicava com, com outras forças, ela tinha acesso a essas forças, né, de outro mundo e tudo mais. E isso foi, conforme a vida dela foi dando certo, ela começou a achar que você meio que vai... É muito comum você começar a ver as coisas como você quer ver, e principalmente se elas correspondem a essa imagem que você está vendo. Só que quando o filho dela foi convocado, ela entrou em desespero, porque ela lembrou daquilo que tinha sido dito, que o primogênito dela ia morrer, que o filho mais velho até então dos que tinham sobrado iria morrer, e ela nesse desespero, porque assim, ela tinha muito essa coisa de querer compensar e ser a matriarca que a mãe dela não foi. Então ela queria, e é normal os seres humanos pegarem as suas vivências, as suas experiências e projetarem nas suas ações e projetarem no que acontece em torno de você. E ela fez isso, ela entrou nessa piração, né? Ela queria proteger os filhos dela, fazer aquilo que a mãe dela não fez para ela, né? Há estudiosos que dizem que ela teve sérios problemas mentais, assim, ela ficou internada, esses problemas de depressão que ela tinha, né? Então ela juntou tudo isso e começou a ser levada para uma história muito doida, assim, se você parar para imaginar. E aí, o que ela fez? Ela lembrou que ela tinha que pagar a vida com vida. Então ela teria que trocar uma oferenda, sacrificar algo ou alguém para salvar o filho dela, para salvar os filhos dela, né? E o que ela fez? Ela matou 3 pessoas as quais ela atendia como uma líder espiritual, assim, sei lá como é que a gente vai colocar aqui, que tinha um atendimento com ela. Então ela matou 3 mulheres. Ela matou primeiro a Faustina Sete, depois a Francesca Suave e a Virginia Cacioppo. Essas mulheres, elas eram solteiras, elas procuraram a Leonarda Cianciulli
para atendimento, né? E o que a Leonarda fez? Ela matou as 3, né? Ela deu um tipo de um sonífero forte para elas e as desmembrou, matou a machadada, assim, desmembrou os corpos delas. Só que o que ela fez? Ela tinha cartas dessas pessoas, porque ela pegou mulheres que eram solitárias, meio solteironas, assim, e ela meio que fez um esquema igual eu falei do John Hague lá. Ela criou um sistema com cartas, estamos falando no começo do século XX, né? Então, assim, que as pessoas tinham ido embora, essas 3 mulheres teriam ido embora, e que elas tinham deixado para trás a vida que elas estavam vivendo, e pelas cartas que não eram mais para procurá-las. E aí entra a parte bizarra, porque o que ela fez? Quando ela desmembrou essas mulheres, ela usou o sangue delas para fazer bolo, né? E serviu para as outras pessoas e tudo mais. Então, uma das coisas que chamou a atenção nos crimes da Leonarda Cianciulli foi essa questão dela ter feito bolo. Diz a terceira vítima que ela fez o sabão, né, que ela usou a gordura da mulher para fazer o sabão, usou parte da carne para fazer empanada, assim, e serviu para a galera e tudo mais. Então isso que causou uma marca muito forte, criou a fama dela, né, chamou muita atenção em relação a isso, e ela acreditava que tinha uma coisa meio mágica nisso, de aproveitar o sangue, de dar o sangue. Então esse sacrifício, de reutilizar isso dessas pessoas, ajudaria nessa mística que ela criou em torno. Como que ela foi descoberta? Uma das irmãs das vítimas dela começou a questionar, falou, não, mas ela não ia sumir, ela não... e a irmã estava na época que ela sumiu. E aí ela procurou as autoridades, foram atrás, começaram a ver, apertaram, começaram a desconfiar que era o filho dela, né? E foi então que ela confessou os crimes. Porque então chegaram até lá, descobriram que os crimes tinham acontecido na casa dela, só que a polícia achou que quem tinha cometido o crime era o filho dela. E aí, coincidentemente, né, para salvar o filho novamente, ela se entrega e vai ficar presa, foi colocado o lance dela de insanidade mental e tudo mais, né, para tentar livrar aquele papo de sempre da pessoa que comete os crimes bizarros assim e foge de moto, que na época ela não fugiu, para tentar justificar o que fez ou aliviar a questão, né? E não encarar o que tinha sido realizado. Então, a famosa Leonarda Cianciulli, a mulher que transformou as vítimas em bolo, principalmente, e sabão, né? E isso aconteceu, ela falou mesmo, ela não negou. Alguns acham que ela talvez tenha feito essa alegação para justamente entrar nessa questão da insanidade. Mas os estudos em torno disso dizem que realmente ela fez, que era uma coisa totalmente meio que normal, assim, dentro daquela piração que ela estava vivendo. Muitos desses assassinos que envolvem a magia, né, que nem a gente falou lá do Matamoros, né, o John Haig e tudo mais, há uma questão de você, quando você consome a carne, o Jeffrey Dahmer tinha algumas coisas que ele falava, que ele sentia uma diferença, né, existe uma história do que ele fala que não comer gente que tem tatuagem, que o gosto é estranho. Tô bem, então, um canibal acho que talvez não me pegue. Que tem essa coisa de consumir o outro, que dá poderes ou causa um efeito no corpo humano. Mas essa é a história da Leonarda Cianciulli, a matriarca, né, que fez de tudo para poder salvar os filhos, e no final ela acabou fechando esse ciclo de loucura que foi a vida dela, né? Ela sofreu como jovem, ela teve um momento assim na vida dela que as coisas se alinharam, mas a maior parte da vida dela foi um grande sofrimento. O poema de hoje
se chama Matriarca e tá no Poesia em Série. O Poesia em Série agora, conforme eu tô abordando novos personagens, eu tô colocando novos poemas lá, né? Então se você olhar aqui no a dialética poética aqui embaixo, nos links do lado tem lá, e tem o Poesia em Série. Se você clicar, você vai ver que tem a data lá, que são poemas novos. Esse é um poema novo. Matriarca. Eu sempre cuidei dos meus, pois isso não aconteceu comigo. A rejeição e a maldição marcaram duramente a minha frágil e impressionável psique, me tornando tudo aquilo que me foi negado, uma matriarca assombrada, por não conseguir proteger os meus, e na primeira oportunidade fiz bolos e os servi, na melhor das intenções, de quebrar a maldição, lavando meus pecados, que a minha torturadamente construiu e determinou o fim de muitos inocentes. De novo, aquela ideia, né, do Poesia em Série, você lê o poema tentando descobrir, você vai ser um detetive na ideia do livro, de tentar não dar o nome do assassino, e você descobrir. Aqui no Sexta Sombria estão todos eles com o seu devido spoiler, como eu sempre faço com todos os meus vídeos que tem spoiler. E é muito louco isso, essa coisa do trauma, como o trauma marca a gente, como a gente vai revivendo uma situação e remoendo coisas que aconteceram com a gente, e a gente acaba ficando preso a coisas do passado que a gente não consegue resolver. E foi uma coisa que aconteceu com a Leonarda Cianciulli, né? Ela tentou proteger os filhos dela, o filho, ou os filhos, né? Ela tentou ser a mãe que ela não teve. E é muito doido isso, você imaginar essa relação e essa projeção. E aí, quando você assiste o primeiro Sexta-feira 13, que a mãe do Jason faz a mesma coisa, você entende uma certa relação. Grande abraço, deixa seu like, seu dislike, se inscreva no canal, adiciona sininho, se puder recomendar para outras pessoas, se puder compartilhar o vídeo, eu agradeço. E a gente se vê em outro vídeo de Sexta Sombria, com o dedinho ainda machucado.